Olá, boa noite, meus amados, queridos irmãos e irmãs, que são os nascidos de novo pelo lindo e puro Evangelho da Água e do Espírito. Eu sou o pastor José Galvão e mando um grande abraço para cada um de vocês. Queridos, lhes dando algumas notícias a respeito do trabalho desenvolvido em nosso ministério, além da gravação dos livros em audiobooks que fazemos em estúdios, temporariamente paralisadas devido à pandemia e não ser possível ir até o estúdio, nós também fazemos as revisões gramaticais e ortográficas dos livros de autoria do reverendo Paul Sejong, da Coreia do Sul, que são distribuídos gratuitamente no mundo inteiro, havendo livros impressos, e-books e audiobooks, desde 1990, sempre grátis. Depois verifique em nossos sites e faça seus pedidos de livros. No entanto, o que chamou-me hoje muito a atenção é que enquanto eu estava trabalhando na revisão deste livro, é o livro de número 10 em nosso site, é O Tabernáculo, um retrato detalhado de Jesus Cristo, volume 2. Eu me deparei com alguns arquivos para a revisão que estão no livro e que trazem as opiniões de leitores dos livros. Alguns irmãos, após lerem os livros, enviaram e-mails à nossa missão, particularmente ao reverendo Paul Sejong, e colocaram as suas opiniões a respeito da importância desses livros em suas vidas. E não somente deste livro, O Tabernáculo. Hoje também eu encontrei desses irmãos opiniões, lá no campo, opiniões de leitores nos livros, também do livro número 1, Você Verdadeiramente Nasceu de Novo, da Água e do Espírito. E me veio então a ideia, e eu creio que é de Deus, pois nós estamos sempre orando antes de tudo quanto fazemos. E eu resolvi então colocar aqui na tela, e eu queria ler para vocês. Eu não estarei pregando, mas eu vou estar lendo, identificando também quem é o irmão ou a irmã e o país aonde este vive, e lerei para vocês algumas opiniões deles, ok? E eu começo então com a opinião de Valéria Jones. Ela é de Hammond, Indiana, Estados Unidos da América. E sobre este livro, ela diz assim, ela escreveu para o reverendo: Reverendo Paul Sejong, eu nunca tinha ouvido falar realmente acerca dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho retorcido da porta do tabernáculo antes. Então, naturalmente, eu estava confusa para aprender e entender qual o significado que eles têm relativos à minha salvação. Eu fui advertida a não acreditar em tudo que leio por causa de possíveis informações falsas. E eu estava lutando com os arrependimentos diários, tanto que era como estar vivendo debaixo da velha lei de Moisés. Porém, eu vim a conhecer algo relativo ao batismo de Jesus, que tem um significado profundo para minha salvação. E ela continua: eu tenho 55 anos de idade agora, mas ninguém me disse antes a razão para o batismo de Jesus. A única coisa que eu aprendi foi que era só um sinal externo para nós.
Mas meu bom senso me dizia de forma diferente. Por quê? Porque o Senhor Jesus manifestou a si mesmo em muitos sinais divinos parecidos naqueles dias, e foi o próprio Senhor Jesus que falou. Mas ninguém tinha uma resposta para o seu batismo. Eu fui levada a orar por arrependimento sempre que eu cometia qualquer injustiça, mas isto só me levava de volta para a lei de Moisés. A única diferença com o sacrifício do Antigo Testamento era que eu não oferecia sacrifícios de animais puros. Nós percebemos, por causa da falta de conhecimento, depois que eu disse a uma pessoa sobre o que o livro diz, ele retrucou dizendo que se isso era verdade, por que ninguém pregava isto nas igrejas que eu frequentei? Mas tudo o que eu podia dizer era que o batismo de Jesus marcou a nossa salvação e eu criei nesta verdade. Eu já não quero parar de amar ao Senhor Jesus e quero viver uma vida cheia de fé. Jesus sabia que a nossa carne é fraca. E isso se tornava uma verdadeira luta para eu tentar viver uma vida perfeita. Eu sabia que existia algo que eu não entendia, embora os sentimentos em meu coração e mente dizerem que o batismo de Jesus tinha um significado profundo. Eu só não sei de que modo posso expressar como me sinto verdadeiramente abençoada em possuir este conhecimento. Eu tenho recebido muitas críticas quando falo acerca disso, mas continuarei a plantar a semente da verdade dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho retorcido da entrada do tabernáculo. E eu também pregarei o significado do batismo de Jesus. Muito obrigada, porque agora busco ser obediente ao Espírito Santo e quero distribuir os seus livros. Vejam, amados, eu coloquei para vocês a opinião da nossa irmã Valéria Jones. Ela é de Hammond, Indiana, nos Estados Unidos da América. E agora eu quero colocar para vocês também mais um comentário do nosso irmão Robert Cohn. Ele é de New Bern, Carolina do Norte, Estados Unidos da América. Diz assim o Robert: este é um livro de liberdade. Liberdade do caminho do mundo, liberdade do pecado por Jesus Cristo. Quando eu comecei a ler a coleção dos livros do reverendo Paul C. John, eu senti uma paz dentro de mim. Como todo mundo tem, uma vez ou outra, um sentimento por dentro e sabe que é realmente certo. É como me sinto. Eu sinto um espírito de paz por saber que todos os meus pecados foram perdoados, os do passado, do presente e do futuro. Meu Deus, meu Abba Pai e meu Salvador, me deu tanto amor que ele enviou o seu Filho unigênito para tomar os meus pecados e pagar o preço por mim. E tudo que ele está pedindo em retorno é só crer nele. Fé na água e no Espírito. Nós, como seres humanos, queremos complicar e dificultar, quando, na verdade, Deus fez tudo isso tão facilmente. Lembre-se de que ele não é o Deus do caos, mas o Deus da paz e do amor. Creia e ele libertará você. Tenha fé e ele libertará você. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, afirma:
Abre aspas, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Fecha aspas. Este livro é o nosso Senhor Jesus que bate em sua vida. Você abrirá a porta? Amados, queridos irmãos, a partir da próxima opinião de leitores, eu vou fazer um vídeo subsequente a este, pois já está com 10 minutos e 37 segundos e depois eu não consigo baixar este vídeo nas mídias, seja Facebook, seja YouTube, ok? Um grande abraço, todos os livros do reverendo Paul C. John. Olha, o Tabernáculo, um livro tremendo, volume 1, 2 e tenho 3 também, são livros maravilhosos, pois o Tabernáculo é um retrato detalhado de Jesus Cristo, o qual já estava indicado para a nossa salvação desde os tempos da lei. E ele veio e cumpriu toda a lei num ato de justiça em seu batismo, pela imposição de mãos de João Batista, que transferiu todos os pecados do mundo para ele. Todos os nossos pecados, os meus e os seus, foram transferidos para Jesus. E Jesus caminhou com esses pecados até a cruz e morreu uma morte horrível, sangrenta. Mas ele aceitou as nossas maldições, as nossas transgressões, os nossos pecados, iniquidades, e levou tudo até a cruz, morreu sangrando. Porém a morte não pôde o reter. E ao terceiro dia ele ressuscitou e agora está à direita do Pai. E de lá nos enviou o Espírito Santo. Este livro também fala muito sobre isso. Você verdadeiramente nasceu de novo da água e do Espírito. Todos os dois são de autoria do reverendo Paul C. John e podem ser solicitados e recebidos gratuitamente, seja pelo correio, ou pode baixar e-books ou audiobooks diretamente em nossos sites. No final vou dar o site para você. Cabe aqui ressalvar que durante a pandemia, como os correios internacionais estão suspensos, não temos como enviar momentaneamente livros impressos. Mas você pode baixar os livros em nosso site, dependendo da velocidade da sua internet, não vai levar mais do que 2 minutos, ok? Agora anota aí o site para você fazer os seus pedidos de livros. Para o Brasil, www.nlmbrasil.com e o site internacional www.bjnewlife.org. Um grande abraço, até o próximo vídeo com mais opiniões dos leitores em todos os livros do reverendo Paul C. John. Jesus Cristo os abençoe.